tema dessa palavra, assim diz o Senhor. Amém? A voz de Deus. Nós vivemos num momento em que as informações são das mais diversas, né? Nós ouvimos muitas vozes, ou muitas informações. Quando falam vozes, entenda-se de outras formas também que chegam as informações. E como discernir, né, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E esse livro aqui, esse texto de Jeremias, traz algo muito interessante. Primeiro que, quando a gente lê aqui, nesse texto, foi Deus quem disse, tá bom? Então vou ler com você. Se você trouxe a Bíblia, abre aí para você acompanhar comigo. Nós vamos fazer diferente hoje. Jeremias, eu vou começar no capítulo 9, só que eu vou ler só alguns itens aqui do 9. Por exemplo, olha lá, capítulo 9, versículo 3, lá no finalzinho do versículo, capítulo 9, versículo 3, diz assim, declara o Senhor. Tá, encontrou aí? Acompanha na Bíblia, vê se eu estou lendo certo. Depois capítulo 9, versículo 13. No versículo 13, no início diz assim, o Senhor disse. Não é isso que está aí? O Senhor disse. Em capítulo 9, versículo 15, diz assim, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos. Depois vamos lá para o capítulo 9 ainda, versículo 17. Diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos. No 22, diz assim no começo, assim declara o Senhor. No 23, diz assim, assim diz o Senhor. Deus que está falando. Você pode repetir comigo? Fala assim, assim diz o Senhor. Olha que interessante. Agora vamos para o capítulo 10. Agora presta atenção que só a leitura já é uma pregação aqui que totalmente completa. Presta atenção, quer ver? Diz assim, ouçam, capítulo 10, versículo 1. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Cortam uma árvore da floresta, um artesão modela com o seu formão, enfeitam-na com prata, com ouro, prende tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são capazes de falar não são capazes de falar e serem transportados e não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Não há absolutamente ninguém incomparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu poder e o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações, e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Não é uma pregação já essa leitura? Pregação. Deus é tão maravilhoso. Nós temos normalmente, né, cada um tem uma atitude, não dá para generalizar, mas nós temos uma atitude que quando alguém vai contra nós, algo assim, a gente se afasta aí, até melhor mesmo, se afasta, para não ficar se machucando, não ficar sofrendo, né? A gente se afasta. Mas Deus não.
Deus se aproxima. O povo vai lá e constrói deuses. Deus fala, eles cortam a madeira, com a arte do artesão faz a escultura, e ainda colocam ouro, prata, e eles ficam adorando, eles ficam esperando que aquele Deus faça bem ou faça mal. Mas não acontece nada. E Deus ainda vai e instrui, para que a gente não fique parado nessas coisas, nessas questões. Eu fui numa igreja semana passada, lá em Minas, ministrar, e aí foi um culto maravilhoso, o pessoal do louvor foi lá, eles louvaram, a igreja tão alegre, todo mundo feliz. Aí quando terminou a gente estava conversando, aí vieram algumas mulheres, depois do final do culto já, e uma delas chegou pedindo oração, e elas já sabiam que ia manifestar alguma coisa, e aí pediram oração, ela já começou a manifestar, e aquela coisa toda, e comecei a orar por ela, e aí eu orei, e no final falei para ela assim, você quer aceitar Jesus? Deixar ele entrar no teu coração, fazer morada? E ela não quis, e não há problema nenhum, mas a escolha sempre é pessoal. Deus nos orienta que nós temos que ouvir somente a Ele. Existirão vozes, existirão costumes, existirão coisas da nossa vivência, de tantos momentos que nós passamos nas religiões, do que nos ensinaram, no desespero, né, gente? No desespero, a gente corre para tantas coisas, mas Deus fala para ouvir a voz dele. Amém? E para isso nós temos que discernir. Como discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz de pessoas, ou o que é a minha própria voz? Como discernir qual é a minha vontade, o que eu quero para a minha vida, ou o que as pessoas querem e desejam para mim, do que Deus realmente quer para a minha vida. Quando eu estudo ciência, existe uma história muito simples que é muito importante para entendê-la. A ciência é baseada na observação. Observa-se. O cientista precisa ficar horas e horas no laboratório, ver os desenvolvimentos. Ele precisa observar os astros, ele precisa observar os acontecimentos. Nós passamos aí uma pandemia, e tenha certeza que muitos cientistas passaram dias e dias, noites e noites estudando, buscando, observando. Tem hora que parece que vai dar certo, e no último teste dá tudo errado, tem que recomeçar, assim ele vai. E a história da ciência diz que antes existiam muitos observadores, principalmente em relação aos astros, e eles desenvolveram muitas habilidades. Muitos deles conseguiam falar quando ia chover, quando ia dar um tempo bom de sol. Muitos conseguiam, através da observação e relatos e escritos, eles conseguiam falar quando a plantação seria próspera ou não. Só que eles não falavam que era ciência. Para que eles fossem beneficiados diante do rei, ter um lugar melhor de posição, eles falavam para os reis que eles tinham contato com os deuses, e os deuses falavam para ele quando ia chover, quando ia ter sol, quando ia ter uma boa colheita. Só que na verdade eles ficavam estudando, observando e vendo quando seria. E aí, lógico, quando o rei ia consultar, ele falava: rei, não, olha, vai ter uma época de seca agora, rei, os deuses me falaram. Mas na verdade ele havia observado, estudado, e ele viu que tudo estava demonstrando que haveria uma grande seca naquele lugar. Na verdade era um cientista, e ele chegava e falava: rei, olha, eu sei da história, eu sei, os deuses me falaram. E acontecia. Até hoje tem a previsão do tempo aí, né? Aí o rei falava: esse cara é bom, os deuses estão com ele. Lembra que ele falou que ia ter seca, e teve? Mantenha ele aqui ao meu lado, dá boa comida a ele, cuide bem dele, dê segurança a ele, porque ele é importante aqui. A ciência avançou muito nesse sentido, utilizando a isso. Só que isso passa a ser parte da história.
nós acreditamos em tantas coisas que não vêm de Deus, que não é da verdade ou da vontade de Deus. Nós acreditamos em tantos costumes. Por isso que Deus fala para o povo: olha, não fiquem no teu coração com os costumes das outras nações. Não ouça o que eles falam, porque eles têm a capacidade de pegar uma árvore, cortar a madeira, entalhar a madeira, construir um Deus e ficar adorando ali, e falar que ali é o Deus deles. E Deus está ensinando e falando: não é o Deus, e não serve para vocês, não serve para nós. E na verdade, a disputa não era fácil, porque todo ser humano, ele tem já uma facilidade de ser atraído por aquilo que é palpável, por aquilo que nós estamos vendo. Lembra daquela frase? É melhor um pássaro na mão do que dois voando, não é? Porque o que está na minha mão eu estou segurando, é realidade. O que está voando pode ser, não sei se vai acontecer, se chegará na minha mão. E lógico que a disputa era muito acirrada e difícil, porque sempre o povo era atraído por aquilo que dá para enxergar. Imagina uma escultura gigantesca, e você chega ali, olha, o povo já admirava. E Deus ainda diz que não era difícil eles fazerem cair fogo do céu, alguma coisa acontecer. Imagina um cientista hoje, se não houvesse tanto conhecimento, né? Um cientista, ele saber que passaria um cometa. Se há um charlatão, e para enganar a gente fácil é bom, né? Ele já ia chegar e falar: olha, Deus falou que vai passar uma bola de fogo aí. Aí quando passa, todo mundo: olha, aquele é o enviado de Deus. Vamos todos atrás dele. E Deus falou que os sinais estariam no céu. E Deus fala: não se espante com isso. Não fica movido por isso para ir atrás disso, não. Não olha para essas coisas. Nós estamos acostumados a ter sempre a facilidade daquilo que é palpável. Isso traz algo na nossa vida. Valorizar mais o ter, que é buscar e ter na mão, é tomar posse, é sempre valorizar o ter, ao invés do ser alguém. Na presença de Deus, nós não viemos para ter as coisas, para ter mais posses, para ter mais, não é isso. Diante de Deus, nós viemos para sermos transformados. Por isso que a palavra de Deus fala, aleluia, que a transformação acontece nas nossas vidas. E existem versões que dizem que é como uma metanoia, a mudança de mente. Mas olha como é interessante. O homem constrói uma imagem comparando a um santo. O artesão, ele vai pensar na mente e vai falar: como que eu crio uma imagem que dá a condição da pessoa olhar e imaginar que é um santo? E ali ele constrói. É uma imagem inanimada criada pelas mãos de um homem. Mas Deus está falando com um povo que Ele criou. Nós somos criações de Deus, amém? Nós fomos criados por Deus. Há uma grande diferença. Por isso que quando Deus fala com o povo, está falando de transformação, está falando de mudança, está falando de ser transformado pelo amor que está na presença de Deus, aleluia. Nessa manhã, essa palavra, olha, nós não temos que ser atraídos por aquilo que nós vemos ou pegamos, mas há um Deus, só que esse Deus é invisível, mas é real, amém? E aqui onde nós vemos diz que não haverá nenhum Deus como esse Deus, o Deus invisível, mas real. O que significa, pastor? Que nós temos que andar pela fé, acreditar em Deus e andar pela fé, aleluia. Não andar por aquilo que nós temos, possuímos. Isso não significa nada, mas a mudança nas nossas vidas, isso sim é algo que vai atraindo. E aí o povo tentava dar um jeitinho, e esse jeitinho que é perigoso, porque eles queriam servir a Deus
e adorar a outros deuses também, tentar alguma coisa. Será que eu não posso adorar aquele Deus? Olha, as pessoas estão falando que é bom, e eles queriam adorar a Deus no momento e a outros deuses em outros momentos, e Deus está instruindo. Não sei se já bateu desespero em você. Aí você vai ler o horóscopo, né? Aí fala lá, olha, você está com sorte no amor. Você fala, é agora. Putz, oh, que beleza, estou com sorte no amor, né? Vou buscar um amor. E vai. Final do ano, vamos lá, vou dar 7 pulinhos, que se eu der 7 pulinhos nas ondas, vou descer aí a serra, vou até lá, vou dar 7 pulinhos, o meu ano vai ser diferente. Falaram isso. Tem gente que é a cor da roupa, né? Usa branco. Eu nunca vi ninguém falar usar preto. Por quê, né? Tudo tem um fim, gente. Tudo tem um propósito. Tudo é algo que está no nosso coração e a gente traz. Essa palavra nessa manhã é para a gente ir deixando as mínimas coisas e confiar no Senhor. Aleluia. Mas não é fácil não, porque desconstruir é difícil. E o nosso Deus é o Deus invisível, mas real. É o Deus em que eu não consigo ver, eu não consigo pegar, eu não consigo apalpar, eu não consigo me curvar diante dele e olhar com meus olhos, não consigo, porque é invisível, mas real, assim diz a palavra. Depois nós vamos ler esse texto. Mas eu preciso confiar no Senhor. Deus está instruindo o povo e falando, não há meio termo. A vontade de Deus, não entenda ao contrário, a vontade de Deus é sempre que nós estejamos diante dele, amém? Confiar só nele, aleluia. Você já imaginou um Deus todo poderoso ter que falar para as pessoas assim, olha, vocês estão acreditando em alguém que foi algo que, nem alguém, algo que foi construído, que é como um espantalho, que é inanimado, que não tem poder de fazer bem, não fazer o mal. Mas Deus está convidando o povo, olhem para mim, ouça a minha voz, sigam-me, deixa eu conduzir, deixa eu agir na sua vida, deixa eu ser o seu Senhor, aleluia. Desapega, abre mão, aleluia. Não dá para servir a 2 senhores, ou você serve um, ou serve a outro, aleluia. Mas o convite nessa manhã, aleluia, é para nós nos aproximarmos de Deus, aleluia. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 5, 6, Oséias ainda fala que muitas pessoas iam atrás disso, porque não tinha conhecimento. O cristão é inteligente, viu? E precisa sempre você articular a sua mente. Às vezes nós fazemos coisas sem pensar, parece que está no automático. E assim eram aquelas pessoas. Por isso que Deus trouxe o alerta. Muitos viam um sinal e corriam atrás deles. Muitos viam uma imagem de escultura e passavam a segui-lo e servi-lo. É tanto que quando Moisés sobe ao monte que Deus fala com ele, passam muitos dias, o povo não aguenta mais, eles querem ouvir o que Deus falou para Moisés, o que Deus falou, a gente vive sempre em busca disso, e Moisés demora muito, não desce, aí o povo se reúne e fala assim, não, olha, está demorando demais, vamos fazer uma coisa, vamos construir um Deus para nós, já que o nosso Deus não fala, vamos construir, e aí eles começam a agregar prata, ouro, tantos materiais ali, e vai lá e funde aqueles materiais, e eles constroem uma imagem para eles adorarem, e lá de cima Deus já fala para Moisés, desce lá, porque aquele povo já está fazendo uma imagem para adorar, já esqueceram de Deus, porque faz muito tempo. Presta atenção nessa manhã, nessa simples palavra, não é algo cumulativo. Quanto mais Deus eu tiver, melhor. E também não pode entender aquela fala que as pessoas falam, olha, se você faz uma simpatia, se você faz um voto, alguma coisa aí, não faz bem, mas mal não vai fazer. Vai sim, porque se eu confio em Deus, eu não preciso acumular Deus para eu adorar, eu não preciso acumular mensagens que me mandam, estratégias que me dão, eu não preciso buscar em outras fontes, não é quanto mais deuses melhor, não,
Só há um Deus, único e verdadeiro, invisível, mas real. Aleluia. É aquele Deus, é daquele que nós estamos falando aqui nessa manhã. Aleluia. Para adorá-lo e bendizer. Abre lá em 1 Timóteo. Que 1 Timóteo. 1 Timóteo, pode até colocar aí para mim. No capítulo 1, o versículo 17 de 1 Timóteo. Diz assim, ó. Ao Rei eterno. O Deus único. É o único Deus. Imortal. Tem tantos deuses que já morreram, não é? O único Deus, único, imortal. E aí é onde está a grande dificuldade, viu? Invisível. Sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluias. É mais do que suficiente. Largue as práticas. Confia no Senhor. Se entrega nele. Essa é a vontade de Deus nessa manhã. E Ele espera uma resposta. Qual é a nossa vontade? Para terminar, eu quero ler lá em Mateus. É uma leitura até extensa, mas Mateus capítulo 6, versículo 25. Assim diz o Senhor. Foi Jesus que disse isso, que nós vamos ler agora. Diz assim, ó, Jesus disse: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber. Olha que interessante. Nem com seu próprio corpo, quanto ao que há vestir. Muda lá. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é, gente? A vida não é mais importante que a comida? O corpo mais importante que a roupa? Vai lá. E diz assim, ó: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente consegue? Não dá. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E olha o final que diz, ó: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Aleluia. Portanto, olha, não se preocupem, viu? Dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém? É até aí que vai? Muda lá, 34. Diz assim, ó, põe 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Olha, presta atenção, é Deus que fala, Jesus está falando isso. É a descrição de Jesus na Bíblia. Diz assim, ó: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Uma palavra de confiança. Assim diz o Senhor. Seja seletivo. O que as pessoas querem para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? E o que Deus quer para a minha vida? Ouvir a Deus, obedecer a Deus.